Sobre os títulos do interior que tu citou, tu tem Grêmio Quarense, E Penarol. Penarol, também tem uma história no Holanda, né? Então, assim, como é que é essa tua relação com esses times do interior de desbravar, assim, são projetos que acabaram dando certo, que levaram a títulos, né? Então, tu pode falar um pouquinho sobre essa experiência aí no... No Grêmio Quarense, eu já comecei em 2004, né? Na Série C, quando eu vim, que a gente fez um amistoso, ele gostou de mim, do meu trabalho, fez o convite, a gente aceitou o convite, o desafio de jogar aquela Série C, não existia a Série D ainda na época. Foi um ano que eu acho que a gente podia ter subido naquele ano, porque a gente perdeu para a malária, na verdade, né? Que nós tivemos muitos jogadores acometidos com a malária, porque o alojamento onde os atletas moravam, que tinham vindo boa parte deles do Rio Grande do Sul, era lá no quilômetro 19 da M010. Então ali tinha um foco grande de malária ali. Então, inclusive eu peguei malária naquela época. Então a gente jogou no jogo decisivo que nos levaria ao jogo do acesso contra o Gama, com 7 jogadores fora, muitos com malária, e eu joguei naquele jogo com malária, né? Fomos eliminados pelo Rio Branco do Acre, que era treinado pelo João, eu acho, Cavalo, na época, o Vink era o nosso treinador, Luiz Carlos Vink. Então aí a gente deu sequência de 2004 para 2005, manteve boa parte do elenco, manteve o treinador, e a gente conseguiu, acho que, se eu não estiver errado, se a minha memória for boa, foi o último clube a ganhar 2 turnos seguidos no Campeonato Amazonense, naquele ano, 2005. E aproveito a oportunidade para falar, a federação não me entregou meu troféu de artilheiro daquele ano ainda. Nossa, 2005, já 2022, olha, faz um tempinho aí, né? 17 anos. Vai fazer 18 anos, já vai poder tirar a carteira de motorista. Já. Né? Meu troféu vai tirar a carteira de motorista. Então eu fui artilheiro também naquele ano. E no Penarol eu tinha recém voltado, eu já tinha voltado da China, tinha voltado de Hong Kong, que tive uma experiência no futebol chinês. E era o saudoso, finado treinador Dinamar Habib, amigo de infância do meu pai, paraense também, assim como eu, que veio desbravar o futebol no Amazonas. Me fez o convite, eu prontamente aceitei esse desafio e tive 2 anos lá no Penarol, um ano com título, o outro ano com a tão histórica classificação em cima do Santa Cruz no Arruda, que nos levou ao jogo contra o Atlético Mineiro. Então, graças a Deus, eu vivi bons momentos também no interior. Esse jogo contra o Santa Cruz... Esse jogo rendeu. Rendeu muito. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho sobre esse jogo, como é que foi a sensação? A gente havia 10 anos já. Pois a gente havia perdido aqui em Manaus 2-1 pro Santa Cruz, né? Então a gente chegou lá meio que de franco atirador realmente, mas a gente tinha um grupo muito qualificado, né? A gente tinha ali o Fábio Bala foi que fez o gol da classificação, né? Então a gente, num 2-2 ali com eles, eles nem imaginavam, no finalzinho sobrou uma bola pro Bala, aí ele prontamente nos colocou na segunda fase da Copa do Brasil, que foi um feito histórico, né? Sim, foi capa da CBF na época. Pois é, então, assim, eu sou muito grato a Deus, assim, porque eu vivi coisas maravilhosas no futebol, ele me proporcionou momentos. Isso que às vezes eu sempre conto com os meninos, né? A gente sempre resenha, né? A gente usa essa expressão no futebol, né? De resenhar, então a gente resenha muito. Eu acho que também o que tem ajudado muito no trabalho é essa questão de eu ter sido jogador, ter vivenciado tudo aquilo que eles sonham e querem vivenciar e tratar eles assim, sabe? Meio que como um paizão mesmo. Então, esse clima que a gente vive lá também, eu acho que ajuda muito a que a gente consiga ter esses resultados que a gente tem conseguido. Mas a sensação quando tava, fizemos o gol, classificamos, o estádio lotado, fica aquele silêncio, né? Como é que foi a sensação assim? É ímpar, né? É difícil a gente explicar, porque na hora ali é um misto de emoções, né? De alegria, de emoção, de vontade de chorar, porque não é fácil. A gente, uma equipe pequena, como uma equipe do interior do estado, enfrentar o Santa Cruz é um time grande, né? Revelou grandes jogadores já é uma equipe que é bem vitoriosa no futebol brasileiro. Então, você conseguir eliminar ela dentro da própria casa com o estádio lotado, né? É um momento ímpar. E já tinha vivido quase vi uma situação parecida pelo Grêmio Quarense, em 2005, contra o Remo, na Copa do Brasil. A gente empatou aqui em Manaus 1-1, inclusive foi eu que fiz o gol.
E lá em Belém a gente chegou a estar perdendo por 3-2. Se a gente empata em 3-3, a gente tinha tirado eles. Aí no fim a gente pressionou, mas no final eles acabaram conseguindo o 4º gol. Naquela época eu formava dupla de ataque com, para mim, um dos grandes jogadores que a gente produziu aí no futebol amazonense, que era o finado Bazinho, lá de Taquatiara, né? Craque de bola, né? Mas infelizmente a gente acabou perdendo ele pro mundo das drogas, né? Mas mesmo assim deixou o legado dele, uma história bacana aí que a gente pode lembrar dos gols, que é goleador do Fantástico, né? Ele chegou a ser. Sim. Então, tive assim, eu sempre costumo dizer que, graças a Deus, eu vivi boas coisas no futebol.